Vamos trabalhar com aqueles verbos terminados em EAR, IAR e verbos defectivos. Os verbos terminados em EAR, IAR, eles são fáceis. Eu acho que a maneira como a gramática coloca é um pouco complicada. Quando você olha para... Se você for a gramática normativa, você pode se desanimar com esses verbos, porque, enfim, a explicação gramatical, ela traz informações que são excessivas. Você não precisa saber aquilo tudo para aprender a conjugar esses verbos. Então, eu vou aqui encurtar e tornar o raciocínio mais prático, tá? Os verbos terminados em EAR. Verbos terminados em EAR, então vem. Os verbos terminados, aproveite um pouco dessa teoria e aí depois nós vamos para as questões, tá? Os verbos terminados em EAR, cujo exemplo é o verbo arriar, e outros, cear, passear, recear, semear, macaquear, estrear. Esses verbos terminados em EAR, a gramática diz que eles recebem um I na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Ou seja, eles têm uma ditongação. Eles têm uma ditongação, é um ei, ó. Eles têm uma ditongação, que é esse ei, nos tempos do presente. Nos tempos do presente. Ditongação, deixa eu colocar aqui melhor. Ei. Nos tempos do presente. No presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Eles ditongam, exceto em, eles ditongam nas três pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e só na terceira do plural. Ou seja, não, vou escrever aqui, nós mais fácil, nós e vós não ditongam. Nós e vós não ditongam. Adriana, isso aí é o fácil? Adriana, você disse que ia dar um atalho pra gente. Esse já é o atalho? Não, o atalho é o líder. A melhor maneira de você conjugar esses verbos é eleger líderes. Os verbos terminados em EAR, o líder deles é o passear. O passear é um verbo que você não erra. Traduzindo, para você conjugar qualquer verbo terminado em EAR, você vai trocar pelo passear. E vai memorizar, memorize apenas o passear. Memorize apenas o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, que são aqueles que ditongam. Então, vou repetir. A única coisa que você tem que saber para conjugar qualquer verbo terminado em EAR é conjugar o passear, tem que saber conjugar o passear. O líder é o passear. E tem que memorizar a conjugação do passear no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Por que memorizar, Dri? Porque eles ditongam, eles têm o ei em todas as pessoas. Esses tempos ditongam em todas as pessoas, exceto nós e vós. Vamos conjugar então juntos, exceto nós e vós. É só trocar pelo passeio. Eu passeio, tu passeias, ele passeia. Nós e vós não ditongam, nós passeamos, passeais, eles passeiam. Ditongar é esse ei, esse ei, ditongar é o ei, Você ditonga em todas as pessoas, ei, menos em nós e vós, só, nós e vós não ditonga. Nós e vós não tem isso, arreiamos, se ditongar seria arreiamos, arreiais, mas não existe isso, não ditongam. Existem estudos fonéticos que dizem que ditongar dá prazer. Aí você vai dizer, Adriana, palhaçada, não existe nada. Existe, juro pra você que existe. A fonética estuda que o falante gosta de ditongar. Então, o grande problema desses verbos é a vontade que dá de ditongar. Então, isso acontece com todos os verbos terminados em EAR. Se você controlar a ditongação, você não vai errar.
Mas, Adriana, como assim controlar a de controle? Eu vou escrever, eu não tenho problema em escrever as coisas que eu quero, ó. Controle a ditongação, porque ditongar é gostoso demais, mas você tem que ditongar com moderação. Como assim controle a ditongação? Esses verbos terminados em ar só ditongam, eles só ditongam no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Só ditongam, escreva isso até você não esquecer. Só ditongam nos presentes. Esse ei, entendeu? É só nos presentes. Então, ó, eu passeio, eu seio, verbo sear. Ó, eu seio ditong. Ditong comigo, ó. Ditong que é gostoso. Ditong, vamos, vai fazer isso sozinho? Vamos juntos, ó. Eu passeio, tu passeias, ele passeia. Nós passeamos, controle a ditongação. E não passeiamos. Olha como seria gostoso. Olha como ditongar é gostoso, ó. Passeamos. Não, mas aí você controla, ó. Passeamos, passeais, passeiam. Mesma coisa é o cear. O problema do cear é que as pessoas adoram ditongar. Ó, lá em casa nós ceiamos. Nós ceiamos em família. Tá ditongando no nós. Não pode. Controle a ditongação. Não pode ditongar em nós e vós. Então, nada de falar nós ceiamos. Ah, é tão bom quando nós ceiamos. Ó, outra coisa. Não pode. É igual a passear. Passeamos. Troque pelo passear. Você fala passeiamos. Não, você fala passeamos. Não fala passei. Olha o ei, olha a ditongar. Você não faz essa ditongação, entendeu? Assim como você não pode ditongar, então é só no presente. No pretérito perfeito, não tem esse negócio de ditongar. Quer ver? Você pergunta assim para a pessoa, onde é que foi o seu Natal? Aí a pessoa fala, eu ceiei. Ela fala, eu ceiei. Ó, presta atenção. Eu vou escrever, mas é para apagar logo em seguida. Ah, eu ceiei. É difícil escrever isso, ó. Ceiei com a minha família. Como assim eu ceiei? A pessoa tá ditongando, você entendeu? A pessoa tá ditongando porque ditongar dá prazer. Não é eu ceiei, não é eu ceiei. Não tem esse ei aí, entendeu? Verbo cear. Você vai falar eu passeei. Ó, vou escrever o passear. Passear, você não erra. Eu passei. Você não fala eu passeiei, então vai ser eu sei. Não tem esse i no meio, não tem esse ei, entendeu? Eu seiei. E daí por diante, as pessoas têm a tendência de tongar, mas você tem que controlar a ditongação. Esses verbos só ditongam nos presentes. Por exemplo, o futuro do presente. Ah, onde vai ser a sua ceia de Natal? Aí a pessoa fala, eu ceiarei. Não é eu ceiarei. A pessoa está ditongando, sei. Não, eu cearei, eu passearei, cearei. Entendeu? Então, esses verbos terminados em EAR, anotou? Esses são os mais chatos, o resto acabou. Se você souber isso, você automaticamente vai saber os verbos terminados em IAR e os verbos do Mário. Então, o mais chato são os verbos terminados em CEAR, EAR. Por quê? Você tem que controlar a ditongação. Entendeu? E eu fui atrás, depois eu estudei que linguisticamente as pessoas erram porque a tendência delas, que ditongar é gostoso. É como se você fala, eu ceiarei, eu passeiarei, eu passeiei. Né? Na aula passada, a gente está aqui até comentando aqui, na aula passada houve uma questão acho que foi a FGV, né, ou VUNESP, em que a banca fazia essa pegadinha da ditongação, tá bom? Tirando isso, fechou. Ó, presta atenção. Matamos os verbos terminados em ar. Os verbos terminados em iar não ditongam. Eles não ditongam. Ó, o que você tem que saber deles? Anote aí. O líder deles é o criar. O líder deles é o criar. E eles não ditongam. Eles não ditongam. Controle a ditongação. Eles não ditongam. Então, presta atenção, ó. Eles não têm o ei. Eles não têm o ei, essa ditongação, que havia lá nos verbos terminados em iar. Então, por exemplo, arriar. Arriar é um verbo terminado em iar.
O que arriar, de abaixar-se. Lembra? Eu me lembro de uma aula aqui de verbos que eu tive aqui com vocês, que eu até comentei do asa, o asa, arria, o asa, arria. Não era? E aí até o professor Bruno Lima teve que prestar uma assessoria, né? E eu já até esqueci, ele me deu uma assessoria aí explicando do asa, que ele entende essas coisas do asa. E, e é o asa de águia, não é? Que fala arreia, arria. Bom, enfim, eu não consigo ir para a Bahia, porque eu fico prestando atenção às músicas, às letras, e aí eu não relaxo. Eu fico assim, olha, presta atenção no que está acontecendo, olha o que eles fizeram, eles ditongaram, entendeu? Eu não consigo relaxar. Mas eu sei que há uma história dessa aí, tá? De qualquer maneira, se é arriar, de abaixar-se, você não pode falar arreia, você tem que falar arria, entendeu? Porque ele é um verbo terminado em iar. Então ele não ditonga, entendeu? Os verbos terminados em iar não ditongam. Eles são como o criar. Eles são como criar. Então, por exemplo, maquiar. As pessoas adoram ditongar no maquiar. Elas adoram, porque ditongar dá prazer. Então é difícil você controlar. Então, por exemplo, a pessoa fala, ó, maquiar. As pessoas falam, eu me maqueio. Olha, as pessoas falam, eu me maqueio. Por que as pessoas falam assim, eu me maqueio? Porque ditongar dá prazer. Tá errado, eu me maqueio. Tá errado, não é eu maqueio. Ó, é iar. Iar não ditonga. Então, eu maquio. É só trocar pelo criar. Ó, eu crio, eu maquio. Eu crio, eu maquio. Ó, o premiar, ele premia, né? Ele premeia. Ó, ele é iar, ele é iar. É só trocar pelo criar. Ele cria, ó, ele cria. Mesma coisa, ó, ele cria, ele premia. Premia. E não premeia. Então pode reparar que quando as pessoas erram, elas erram porque elas ditongam. Porque elas gostam de ditongar. Então, ó, os verbos terminados em iar não ditongam. Arria, é assim que você tem que falar. E aí você vai dizer, Adriana, mas não vai ser o mesmo clima. Aí eu falo pra você, clima não dá é falar pra pessoa arreia, entendeu? Isso sim que acaba com o clima do carnaval. Então, ó, criar não ditongam, os verbos terminados em criar. Tudo bem? Tá, por fim, os verbos do Mário. Cadê o Mário, gente? Tiraram o Mário daqui. Cadê o Mário? Antes de eu ir para os exercícios de fixação, deixe-me ir para o Mário. O Mário, porque a gente já fecha, tá? E a gente já fecha e faz tudo que é exercício de fixação. O Mário, sabe o Mário? Sabe o Mário? Ó, o Eduardo Gomes já querendo mudar a gramática. O Eduardo Gomes já dizendo, mas se ditongar é tão bom, por que não podemos mudar a gramática? É isso mesmo, Mar. Eu acho o seguinte, eu acho que o importante é a gente fazer com que a língua seja um reflexo do uso, né? Mas, infelizmente, imagine se isso for acontecer, ferrou geral para a língua, né? Vai mudar a todo momento. Ó, verbos do Mário. O Mário é pura lógica o Mário. O Mário são aqueles verbos cujas iniciais formam a palavra Mário. Lembra? Eu coloquei aqui para você, ó, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Os verbos do Mário são aqueles cujas iniciais... olhe para mim, palhaçada, olha isso, olha, a Maria Borges perguntando, Adriana, isso cai muito na banca AOCP? Isso é a Maria Borges já querendo me detonar na aula ao vivo, dizendo, chega, eu não quero mais nada, se não cair na minha banca, eu tô indo embora. Olha, Maria, eu vou te dizer uma coisa, isso cai em concurso e acabou, você tem que ficar aí mesmo. Não dá vontade de, no meio da aula, você fala assim, Adriana, isso cai na Unesp? Não, então tchau, amanhã a gente se fala, não é? Que, Adriana, o que é isso, minha filha? Parece que você está ensinando outra língua. Não, essa é a nossa língua, tá? Então vem, ó, os verbos do Mário é fácil decorar. As iniciais formam a palavra Mário, entendeu? Formam a palavra Mário, tá? Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esses verbos do Mário, a gramática fala, ó, são eles mais o intermediar.
O intermediar, acrescente o intermediar, porque ele é derivado do mediar. Então, ó, são os verbos do Mário mais o intermediar. Esses verbos do Mário, eles se conjugam como os verbos terminados em EAR. Eles ditongam nos presentes, exceto em nós e vós. Então, eles se portam, presta atenção, é a última coisa que você vai saber desses verbos. Então, eu quero você prestando bastante atenção. Pare com isso, tá? De se dispersar. Presta atenção. Ó, os verbos terminados, os verbos do Mário, eles terminam em iar. Olha a lógica disso. Olha como não é difícil. Eles terminam em iar. Então, teoricamente, eles não deveriam ditongar, porque os verbos terminados em iar não ditongam. Lembra que a gente acabou de ver? Maquiar, não ditongam. Só que eles ditongam. Então, eles são verbos que terminam em iar, mas que se comportam como verbos terminados em EAR. Eles fazem exatamente o que os verbos terminados em EAR fazem. E eles têm um líder, que é o odiar. Lembrando que líder é um verbo que você não erra. Então, os verbos do Mário, anote aí o que você tem que saber dos verbos do Mário. Ó, memorize. O que você tem que memorizar dos verbos do Mário? Os verbos do Mário são mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar. Eles ditongam, ó, primeiro, líder. Qual é o líder deles? É o odiar. O líder deles é o O do Mário, tá? Ele é um verbo fácil, odiar ninguém erra. Então, por exemplo, digamos que eu queira conjugar o intermediar. O intermediário eu troco pelo odiar. Eu odeio, eu intermedio. Fácil, é só você memorizar o líder. Em vez de falar eu intermedio, entendeu? Só isso. O líder dele é o odiar, o líder do bloco do Mário. E eles ditongam, controle a ditongação, tá? Eles ditongam somente nos presentes. Eles são iguais aos verbos em EAR. Eles são iguais aos verbos em EAR. Eles ditongam somente nos presentes e nos presentes eles não ditongam em nós e vós. Tem que controlar a ditongação em nós e vós, tá? Então, eles ditongam nos presentes. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. E no mais, você tem que controlar a ditongação. Então, por exemplo, ó, o mediar. Ó, nada de falar eu medio, eu medeio. Porque é trocar pelo odiar. Eu odeio, eu medeio. Por isso que eu te digo que a melhor maneira de estudar verbos é com essa lógica que eu estou trazendo para você, escolher o líder. Porque quando você escolhe o líder, é seguir o líder, tá bom? Então, fechou. Vamos embora treinar? Acabou. Relaxe. Passou. Ó. Então, Adri, o que eu aprendi aqui, minha filha? Você aprendeu EAR, IAR e Mário. E agora nós vamos exercitar EAR, IAR e Mário. O que eu aprendi? Vamos embora. Ó, líder. O líder do EAR é o passear. O líder do EAR é o passear. O líder do IAR é o criar. E o líder do Mário é o odiar. Tá bom? Formas nominais. As formas nominais são simples, né? Aí é só você trocar por esses verbos aí, por isso que eu nem estou colocando, porque aí eles não trazem problema, eles só trazem problemas mesmo no presente. Então, por exemplo, se te derem o verbo copiar, forma nominal, é porque aí são vários, né? Então, por isso que eu não coloquei as formas nominais. Mas, por exemplo, te deram o verbo copiar, aí o particípio vai ser copiado, copiando e copiar. As formas nominais aí você não vai ter problema. Maquiar, maquiado, maquiando. Só trocar pelos líderes. Deixa eu só colocar aqui de novo, tá? Então, ó, então aprendeu, tá? Fechou? Então, Adriana, o que eu tenho que memorizar? Os líderes, tá? Ó, fechando aqui, ó, memorize apenas que há uma ditongação nos verbos terminados em EAR. Há uma ditongação. O que é ditongação? É esse ei que dá prazer, mas essa ditongação é só nos tempos do presente. Não é para sair ditongando, não.
é só no presente do indicativo e presente do subjuntivo. E exceto nós e vós. Nós e vós não ditongam. Os verbos terminados em iar não ditongam, então controle a ditongação neles. E o Mário, odiar, eles têm idem aos verbos terminados em EAR, tá? Eles são iguais, tá bom? Se você entender essa lógica aqui, matamos mais um bloco de verbos. Então, o que a gente está fazendo aqui é sistematizar aquilo que pode ser sistematizado. Fechamos aí, ó.